Olá, crianças! Como vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através desta plataforma. Será muito divertido e vamos aprender muitas coisas legais juntos. Eu sou o professor Eric de Matemática e hoje teremos uma aula para aprendermos a ler e representar frações. Vocês por acaso se lembram o que é fração? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Antes de iniciarmos, algumas informações para os professores que nos acompanham. Essa aula é do 4º ano do Fundamental 1. Trabalha a habilidade da BNCC EF04 MA09. Reconhecer as frações unitárias mais usuais. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 10 e 1 sobre 100. Como unidades de medidas menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. A unidade temática é números, o objeto do conhecimento é números racionais, frações unitárias mais usuais. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 10 e 1 sobre 100. Apresentações feitas. Agora sim, turma. Vamos lá? Hoje vamos relembrar e aprender algumas definições sobre frações. Vocês as conhecem? Lembram para o que elas são utilizadas? Muito bem. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. A fração está presente em nossa vida em vários momentos. Na repartição da pizza, de um bolo, nas receitas, quando dividimos chocolate com os amigos e muitas outras situações do nosso dia a dia. A palavra fração vem do latim fractus e significa partido, dividido. É composta por um traço que representa uma divisão, um número que fica na parte superior, chamado numerador, e um número que fica na parte inferior, chamado de denominador. O numerador representa a parte que será dividida. Já o denominador contém o número que dividirá a parte. Por exemplo, se eu tiver uma pizza que foi dividida em 4 pedaços e comer um desses pedaços, como na imagem, a fração que representa a quantidade que eu comi é 1 sobre 4. E, para escrever a fração, observamos sempre o numerador e o denominador. Por exemplo, se o nosso numerador for 1 e o denominador for 2, diremos que temos 1/2. Se o denominador for 3, teremos 1/3. Se for 4, 1/4. Se for 5, 1/5. Se for 6, 1/6. Se for 7, 1/7. Se for 8, 1/8. Se for 9, 1/9. Se for 10, 1/10. Se for acima de 10, vamos colocar a palavra avos junto ao número. Se for 12, fica 1/12. E se for 100, 1/100. Vamos ver uma situação em que usamos frações. Cíntia tem 4 filhos e comprou barras de chocolate para cada um deles. Passados alguns momentos, ela estava observando os filhos e percebeu que cada um deles dividiu sua barra de uma maneira diferente. Observe. Júnior dividiu sua barra em 2 partes. Pedro dividiu sua barra em 3 partes. Marcelo dividiu sua barra em 4 partes. E Luiz dividiu sua barra
em 5 partes. Agora, se cada um deles comer um pedaço de chocolate, como ficará a fração que representa a quantidade que cada um comeu? Vamos lá. Primeiro, Júnior. Ele dividiu seu chocolate em 2 pedaços e comeu 1. E para representar o quanto ele comeu, vamos precisar utilizar uma fração. Que número vamos colocar no numerador? Muito bem, é o número 1, pois foi a quantidade de pedaços que ele comeu. E agora, que número vamos colocar no denominador? Isso mesmo, o número 2, pois ele representa a quantidade de pedaços que o chocolate foi dividido. Assim, descobrimos que Júnior comeu 1/2 do chocolate, ou a metade. Agora, vamos ver Pedro. Ele dividiu seu chocolate em 3 pedaços e comeu 1. E para representar o quanto ele comeu, vamos precisar utilizar uma fração. Que número vamos colocar no numerador? Muito bem, é o número 1, pois foi a quantidade de pedaços que ele comeu. E agora, que número vamos colocar no denominador? Isso mesmo, o número 3, pois ele representa a quantidade de pedaços que o chocolate foi dividido. Assim, descobrimos que Pedro comeu 1/3 do chocolate. Agora é Marcelo. Ele dividiu seu chocolate em 4 pedaços e comeu 1. E para representar o quanto ele comeu, vamos precisar utilizar uma fração. Que número vamos colocar no numerador? Muito bem, o número 1, pois foi a quantidade de pedaços que ele comeu. E agora, que número vamos colocar no denominador? Isso mesmo, o número 4, pois ele representa a quantidade de pedaços que o chocolate foi dividido. Assim, descobrimos que Marcelo comeu 1/4 de chocolate. E, por fim, Luiz. Ele dividiu seu chocolate em 5 pedaços e comeu 1. E, para representar o quanto ele comeu, vamos precisar utilizar uma fração. Que número vamos colocar no numerador? Muito bem, é o número 1, pois foi a quantidade de pedaços que ele comeu. E agora, que número vamos colocar no denominador? Isso mesmo, o número 5, pois ele representa a quantidade de pedaços que o chocolate foi dividido. Assim, descobrimos que Luiz comeu 1/5 do chocolate. Após essa situação, percebemos que, mesmo tendo recebido uma barra de chocolate cada, um dos filhos comeu uma quantidade diferente de chocolate, já que eles dividiram a barra de forma diferente. Assim, para ter a barra inteira, preciso ter todos os pedaços juntos. E a fração é a representação de uma parte desse inteiro, que no caso é a barra de chocolate. Vamos praticar. Observe o quadro e nomeie as suas partes escrevendo as frações como no modelo. Utilize seu caderno para anotar as respostas. A primeira representa o inteiro,
já que não temos nenhuma divisão. A segunda, temos 1 inteiro dividido em 2 partes. Então, cada parte se refere a 1 sobre 2. Na terceira, temos 1 sobre 3, já que cada parte se refere a uma parte de 3. Na quarta, temos 1 sobre 4, já que cada parte se refere a uma parte de 4. Na quinta, temos 1 sobre 5, já que cada parte se refere a uma parte de 5. Na sexta, temos 1 sobre 6, já que cada parte se refere a uma parte de 6. Na sétima, temos 1 sobre 7, já que cada parte se refere a uma parte de 7. Na oitava, temos 1 sobre 8, já que cada parte se refere a uma parte de 8. Na nona, temos 1 sobre 9, já que cada parte se refere a uma parte de 9. Na décima, temos 1 sobre 10, já que cada parte se refere a uma parte de 10. Vamos fazer mais uma atividade para praticar. Na tela, temos frações. Escreva como lemos cada uma delas. 1 sobre 2, 1 sobre 8, 1 sobre 6, 1 sobre 12, 1 sobre 16 e 1 sobre 7. Muito bem, vamos ver como ficou. 1 sobre 2, na primeira, lemos 1 meio. 1 sobre 8, na segunda, lemos 1 oitavo. 1 sobre 6, na terceira, lemos 1 sexto. 1 sobre 12, na quarta, lemos 1 dozeavos. 1 sobre 16, na quinta, lemos 1 dezesseisavos. 1 sobre 7, na última, lemos 1 sétimo. Agora, veja a seguinte situação. Juliana é professora de matemática e em sua aula distribuiu retângulos de papel para todos os alunos. Porém, os retângulos estavam divididos de maneiras diferentes, como na imagem. Ajude os alunos a descobrir como representar com frações cada parte dos retângulos. Vamos lá. Na primeira imagem, temos o retângulo dividido em 2 partes. Assim, cada parte representa 1 sobre 2. Na segunda imagem, temos um retângulo dividido em 6 partes. Assim, cada parte representa 1 sobre 6. Na terceira imagem, temos um retângulo dividido em 8 partes. Assim, cada parte representa 1 sobre 8. E na quarta imagem, temos um retângulo dividido em 4 partes. Assim, cada parte representa 1 sobre 4. Vamos praticar. Ana e Lucas compraram uma pizza e ela veio partida em 8 pedaços. Ana comeu 3 e Lucas comeu 4. Qual a fração que representa a parte que cada um comeu e como as escrevemos? E qual a fração que representa o que sobrou? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Se Ana comeu 3 pedaços
de 8. Então, vamos colocar o número 3 no numerador e 8 no denominador. Assim, temos que Ana comeu 3/8. Agora, se Lucas comeu 4 pedaços de 8, vamos colocar o 4 no numerador e o 8 no denominador. Assim, temos que Lucas comeu 4/8. E agora, o que sobrou? Muito bem. Se Ana comeu 3 pedaços e Lucas 4, temos que no total eles comeram 7 pedaços. Se tínhamos 8 pedaços e 7 foram comidos, restou apenas um pedaço. Assim, a fração que representa o que sobrou é 1/8. Nossa aula está terminando e aprendemos a reconhecer as partes de uma fração e suas respectivas funções, escrever e ler o nome das frações. E agora, que tal você treinar esse conhecimento que você aprendeu? Procure em casa e registre em seu caderno onde ou em que situações as frações são ou podem ser utilizadas. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.